noite, bem-vindo e bem-vinda a mais uma sessão do Cine Solar. Eu sou a Cíntia Lário, coordenadora do projeto, e venho aqui apresentar para você um filme que a gente preparou exclusivamente para contar um pouquinho de uma tradição, de uma história, de um país milenar que tem muita coisa a ensinar para nós. Sabe que país é esse? É a China. E é por isso que hoje eu vim aqui na Liberdade, que é um bairro que fica em São Paulo, perto do centro da cidade, que concentra muitos chineses que moram aqui, e por conta disso temos restaurantes, templos, escolas de Kung Fu, e hoje eu vim visitar um templo. O templo chama-se Templo Lohan, e é um pedaço da China aqui em São Paulo, aqui no Brasil. E olha só, o início de tudo está aqui, está com a deusa Kuan Yin. Ela representa a deusa da compaixão. E é com essa compaixão que a gente vai conhecer um pouquinho mais da história, da cultura da China aqui no Brasil, aqui na Liberdade. Tem? E para conhecer aqui o Templo Lohan, estou com o Marco. Ele é discípulo do Shifu Luiz Melo. Então, Marco, conta pra gente o que significa Shifu. Certo, muito bem. Shifu é uma terminologia chinesa muito interessante, faz parte da tradição. Ela está ligada a dois ideogramas muito interessantes, que é Shi, de mestre, e Fu, de pai. Então, mais do que um professor, é um tutor, né? Ele vai ensinar você toda a tradição, o caminho, passo a passo, em um convívio cotidiano. Então, isso é muito transformador, né? E aqui tem muita história, né? Aqui história. A gente está num museu. Sim. Que conta essa história. E é muito interessante, até fazendo uma informação aqui, que na China é muito comum irmos a locais e termos a história através dos museus. Isso. E temos aqui esse museu também contando um pouco das tradições. Então conta aqui esse espaço do museu. O que a pessoa que vem visitar o templo vai poder ver aqui, Marcos? Certo. O Museu do Kung Fu é um espaço muito interessante, que é um museu vivo, né? Nós temos tanto pessoas que vêm visitar, conhecer, tirar fotos, ter as informações, mas também é um museu vivo. Nós temos aulas aqui dentro, né? Aulas de caligrafia, cerimônia do chá, música, também ensinamos outras atividades. Então é um lugar vivo ao mesmo tempo, muito interessante. Toda a coleção ela é utilizada ao mesmo tempo que se pode fotografar, filmar, conhecer, né? Marco, você falou pra gente um pouco sobre a caligrafia. Sim. E na China a caligrafia é considerada uma arte. Sim. Fala um pouco mais sobre. Muito bem, a caligrafia chinesa, ou Shufa, é uma das 4 artes principais da cultura chinesa, um dos 4 tesouros da cultura chinesa. Assim como a pintura também, outras técnicas de pintura, o instrumento Guqin e o jogo Weiqi. Então, dentro dessa arte existem vários sistemas de escrita diferentes, tanto o sistema tradicional, o sistema artístico. A gente vai conhecer um pouquinho. Ótimo, então demonstra um pouco pra gente da caligrafia. Na prática da escrita e da pintura existem 4 tesouros principais, né? Nós temos aqui o pincel, papel, a tinta e a pedra de tinta. 4 utensílios básicos necessários para praticar. Vamos iniciar aqui. A gente não segura o pincel na pontinha dele, nós seguramos bem no centro, pincel de pé, né? O uso do Qigong, da respiração, também é muito importante. Quando nós inspiramos, encostamos, quando nós soltamos o ar, a gente começa o traço. Então tem todo esse processo também de meditação relacionado, né? Existe também a ordem dos traços. Geralmente é de cima para baixo e da esquerda para a direita. Marco, então vou te fazer um pedido. Claro. Você pode transformar o Cine Solar numa caligrafia chinesa? Sim, podemos fazer. Vamos lá. Aqui nós temos 3 diferentes ideogramas bem interessantes. Os 2 primeiros, Taiyang. Taiyang significa sol, solar, né? E o último ideograma é de sombra. Por que sombra? A palavra que a gente pode adaptar, né, que é usada para a palavra cinema em chinês, também tem o ideograma de sombra, que é uma captação de imagens, né? A câmera capta imagens, captura as sombras da realidade, né? Então é muito interessante esse processo, aí dá uma adaptação aqui. Cinema solar, né? Agradeço aqui ao Marco por ter nos apresentado tantas coisas importantes e ainda temos aqui o Cine Solar com a caligrafia chinesa. Muito obrigada. Prazer recebê-los. Também tem outro presente que é o ideograma de fortuna, né? Muito usado no Ano Novo Chinês, coloca nas portas, né? Trazendo prosperidade, fortuna. Muito obrigada de novo. E falar em Ano Novo, a gente vai contar um pouquinho mais desse Ano Novo aqui chinês, Cavalo de Fogo. Muito bom.
Agora, a nossa conversa é com o mestre do Templo Lohàn, o Shifu Luiz Melo, que nos convidou para um ritual do chá, um ritual muito especial na cultura chinesa. Shifu, conta um pouco pra gente desse ritual. Bom, o ritual do chá, né, na verdade, é uma coisa do cotidiano. Não existe chás, rituais mais formais e outros do dia a dia. É uma coisa do cotidiano chinês. Eles sempre tomam chá. É uma maneira de receber as pessoas, de ser cortês e também de se aproximar. Enquanto tomam uma bebida para preparar para a comida ou depois, né, do jantar. É uma tradição taoísta muito antiga. Chama Chá Tao, caminho do chá, ou Kung Fu Chá, a habilidade no chá. E aproveitando que estamos falando do chá e nessa temperatura aqui que está bem quentinha, né? Eu vou fazer uma pergunta. E aí, para os nossos espectadores aqui, na tradição chinesa, o ano novo começa em fevereiro, né? E esse ano ele é marcado, né, assim, datado como o ano do cavalo de fogo. Isso. Shifu, conta pra gente o que podemos esperar de um ano de cavalo de fogo. Nem sempre o ano novo chinês é em fevereiro. Às vezes é no começo de no meio de janeiro, fim de janeiro. Que é marcado por qual evento astrológico? A lua. Né? A lua, ela não é fixa, né? Sim. Então, é um ano lunar chinês, por causa das colheitas. Então, o cavalo, ele é um ano de corrida. Você precisa correr. Entendi. Esse é o ano do cavalo, correr. Para correr atrás daquilo que precisa ser corrido. Não é um ano de glórias, de grandes vitórias, mas de grande trabalho e sacrifício. Então, se você for dar aqui uma dica para os nossos espectadores do Cine Solar, do cavalo de fogo, o que você falaria? Corra atrás dos seus objetivos, identifique, né, o seu alvo e vá atrás com toda a força. Shifu, então agradeço a sua participação, esse convite aqui para esse chá tão especial e que a gente possa juntos, né, cada vez mais difundir a cultura chinesa, as tradições e na prática, né, de uma forma simples. Sim, esse é o segredo da cultura chinesa, é a simplicidade. Então, finalizando aqui nossa viagem na China, aqui em São Paulo, agradecer ao Shifu Luiz Melo pela recepção, pelo ritual do chá tão especial e pelos ensinamentos e há 30 anos aqui, né, mestre? Então, muita gratidão, Ni Hao. Zai Chen.